Olá, meus amores, bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam bem. A gente vai trazer mais uma psicografia hoje. A psicografia se encontra nesse livro aqui, Se Não Fosse Assim Como Seria, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Essa psicografia foi tudo conduzido pelo espírito Antônio Carlos. O espírito de hoje, da psicografia de hoje, é a Joana, e ela vai trazer um relato muito forte. Várias e várias questões para a gente abordar, para a gente trazer uma reflexão profunda aqui. Primeiro passo que eu peço de vocês: não julguem os espíritos dessa psicografia, tá? Você não estava na situação, você não estava vivenciando aquilo para falar se você teria tomado uma atitude diferente ou não. Então aqui, vá com a mente aberta, vá como espectador. Você está vendo ali uma situação em que você não tem opinião, você só está tentando adquirir um conhecimento que pode mudar algo na sua vida. Então, quando a gente vai assim, a gente tenta assimilar os pontos de vista de todas as pessoas envolvidas nessa história. E para quem quiser conhecer o meu trabalho como terapeuta, eu sou uma terapeuta espiritual, trabalho com a apometria. A apometria, ela é uma técnica profunda de limpeza energética que permite a gente acessar todas as camadas espirituais e energéticas que compõem a nossa estrutura e, com isso, fazer processos de desobsessão, fazer processos de retirada de sujeiras astrais e energias nocivas, tirada de inveja, de mal olhado, de trabalho feito, de laços energéticos profundos ligados com emoções, ligado com situações repetitivas, e tudo isso auxilia no seu dia a dia em como você vai para as situações, na maneira como você age, reage, na maneira como você sente as coisas. Porque quando nós estamos em equilíbrio energético, nós conseguimos passar pelas situações, mesmo as situações difíceis, mais centrados, mais calmos, mais tranquilos, procurando solucionar, procurando resolver, procurando se manter bem. Ajuda com depressão, ajuda com ansiedade, ajuda com vícios, com compulsões, com traumas e mágoas profundos, porque tudo isso está dentro de você e dentro da sua energia. E precisa ter um cuidado energético para que você possa sentir todas essas questões sendo liberadas e conseguir trilhar o caminho da sua melhora, para você ter mais qualidade de vida, para você ter mais bem-estar. Então, se você se interessa em ter essa melhora, clica no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, que você vai estar entrando em contato comigo no WhatsApp para a gente conversar sobre o que está te afligindo e como o tratamento funciona. Eu vou te explicar tudo. Agora, meus amores, vamos para o relato. Capítulo 3. O Si de Joana. Joana é uma pessoa que você gosta de ficar perto, de conversar. Deu seu depoimento, cativou a todos. Convidei-a a ditar sua história de vida a médium. Aceitou. Com horário marcado e eu junto, viemos por vários dias até terminar o relato. Aí está a sua história. Sou Joana. Este foi o nome que recebi na minha última encarnação. Estou há 5 anos no plano espiritual. Moro numa colônia onde estudo e trabalho. Ao saber que ia ter esses encontros para abordar o si de nossas vidas, fiquei curiosa e vim. Reunindo-nos, entendi que não fora somente eu a ter o si para lamentar. No momento, lastimo menos o meu si. O fiz mais quando estava encarnada. Do que fiz, 2 encarnadas receberam mais as reações do que eu da minha ação. Tentei reparar, mas ato feito não se pode modificar. Não tenho que falar de minha infância, adolescência. Fui sempre pobre, mas não miserável. Meus pais eram trabalhadores, honestos. Criaram-nos, meus irmãos e eu, com carinho, embora sempre com dificuldades. Estudamos somente os 4 primeiros anos na escola e depois fomos aprender a trabalhar. Fui empregada doméstica aos 14 anos. Gostei do emprego
e aprendi a fazer de tudo numa casa de classe média e rica. Estava com 16 anos quando meu pai desencarnou. Mamãe, logo após, arrumou um companheiro e nós, meus irmãos e eu, não gostamos dele e nos afastamos de casa. Passei a dormir no emprego. Acabamos nos afastando uns dos outros. Meus irmãos se casaram e depois mudaram de cidade. Viajei com meus patrões, que alugaram uma casa numa cidade turística para passar uma temporada. Foi lá que conheci Hélio. Namoramos, gostamos muito um do outro e quando minha patroa voltou, eu fiquei com ele. Fomos morar juntos. Arrumei um emprego de faxineira num prédio comercial. Compramos uma casinha. Fiquei grávida e casamos. Hélio era uma boa pessoa. Seus pais tinham desencarnado e, como eu, se afastara da família. Combinávamos muito, nos amávamos. Trabalhando, nós dois vendemos nossa casa e compramos outra maior. Tive o primeiro filho, um garoto muito bonito, Fernando. Depois de 4 anos, tivemos Letícia e 1 ano e 8 meses após nasceu Aline. As crianças iam para a creche para trabalharmos. Nós dois fazíamos tudo o que era possível para eles. As meninas eram obedientes, comportadas, mas o menino sempre nos deu trabalho. Brigava muito na creche, na escola, batia nas irmãs, maltratava animais. Preocupávamos-nos e estávamos sempre atentos a ele. Hélio não estava bem de saúde. Consultou médicos, tomava remédios, tinha refluxo, fazia regime alimentar e também era alérgico. Nosso filho Fernando estava com 15 anos, Letícia com 11 e Aline com 9, quando Hélio sofreu um acidente de trabalho e desencarnou. Sofremos muito, e eu mais ainda. Fernando continuou me preocupando. Ele parou de estudar, não quis trabalhar e tinha amizade com outros garotos como ele. Recebi tudo que tinha direito pela desencarnação de Hélio. Melhorei a casa e um sério problema surgiu. Fernando pegava dinheiro escondido. Quando descobri, ele deu desculpas de que pegara para comprar jaqueta, tênis, roupas. Fiquei brava com ele, que me agrediu, me empurrou e me deu 2 tapas. Escondi isto das meninas. Foi um problema atrás do outro com meu filho. Ele não fazia nada e estava sempre com más companhias. Cometeu alguns delitos e fui chamada à delegacia, ao juizado de menores. Não sabia o que fazer. Fernando me roubava. Estava sempre bem vestido, minhas filhas não. Pela 5ª vez, fui chamada à delegacia e o delegado avisou: Senhora, seu filho logo será maior de idade. Com certeza será preso. E aí descontaremos as vezes que ele não pôde ficar guardado, preso. Arrepiei ao escutar isto. Tentei aconselhá-lo, ele não me ouvia. Fernando pegava muito do meu dinheiro, o da pensão e o do meu ordenado, e com isto penalizava as meninas que tinham poucas roupas. O fato é que eu não sabia lidar com Fernando e não soube o que fazer. Ele fez aniversário, se tornou adulto e ficou mais comportado por 2 meses. Também porque um dos seus amigos fora assassinado e outro preso. Fernando não se drogava. Às vezes vendia drogas para ter dinheiro. Tornou-se um moço muito bonito. Por mais 3 vezes ele me agrediu. Queria dinheiro. Tínhamos um vizinho, um senhor que morava sozinho, que tinha 76 anos. Ele implicava conosco, ou seja, com Fernando. Uma tarde, estávamos somente Fernando e eu em casa. As meninas estavam na escola. Meu filho queria dinheiro, eu não tinha, mas ele disse que ia sair com uma garota e precisava de dinheiro. Rindo, ele avisou: Vou pegar do senhor Afonso. Ele tem. Era o nosso vizinho. Pulou o muro, escutei gritos,
O senhor Afonso xingava bravo. De repente, fez silêncio. Peguei a escada, encostei-a no muro, pulei e vi a cena, que me apavorou e até hoje me incomoda, entristece. Fernando estava sentado de cabeça baixa e o senhor Afonso, caído, com um ferimento na cabeça, que sangrava muito. Meu Deus, foi o que consegui falar. Corri para acudi-lo e Fernando tentou explicar. Mamãe, não mexa nele. O senhor Afonso está morto. Não tive culpa. Pedi dinheiro a ele que não me deu. Lutamos e eu, para não ser morto, bati com este rolo nele. Era um rolo de madeira para abrir massas. Aí os vizinhos da outra casa, que escutaram barulho, bateram com força na porta, chamando pelo senhor Afonso. Fernando se apavorou e rogou. Mamãe, por favor, me acuda. Ajude-me. Não o matei por querer. Foi um acidente. Você sabe o que poderá acontecer se aquele delegado me prender. Irá me torturar. Irei sofrer. Fale que foi você. Nisto, o outro vizinho, a mulher e mais 2 pessoas arrombaram a porta e entraram. O homem correu para o senhor Afonso, colocou a mão em frente ao nariz dele e no pescoço. O que aconteceu? Quiseram saber. Fernando foi quem respondeu. O senhor Afonso pediu, pelo muro, socorro à minha mãe, que veio ver o que ele precisava. Ela pulou o muro pela escada. O senhor Afonso quis abusar a mamãe, e ela se defendeu. Foi um acidente. Ela me chamou, pulei o muro e vi que o senhor Afonso morreu. Foi isto, não é, mamãe? Confirmei com a cabeça. Vocês 2 não saiam daqui, ordenou o vizinho. Fernando me abraçou e repetiu baixinho no meu ouvido o que eu teria de contar e o fez com mais detalhes. Chegaram juntas a ambulância e a polícia. Constataram que o senhor Afonso estava morto e me prenderam em flagrante. Fernando, cuide de suas irmãs, roguei. Pode deixar, mamãe. Serei o homem da casa, cuidarei delas. Jure, pedi. Juro, afirmou Fernando. Fui presa, levada para outra cidade, no presídio feminino. Repeti o que havia combinado com meu filho. No começo fiquei confusa. Passei 15 dias sem notícias. Aí Fernando pôde me visitar. Contou. Mamãe, vamos continuar contando que a senhora se defendeu. Será legítima defesa. Seu patrão a mandou embora por justa causa. Temos a pensão do papai. As meninas choraram muito, mas estão esperançosas de que você sairá logo. Penso que Letícia e Aline não acreditaram, mas respeitarão sua vontade. Mamãe, não se preocupe, nem tenho saído de casa. Faço até o serviço do nosso lar. As 2 estão bem, têm ido à escola. Elas não podem vir visitá-la, são menores. O que ocorreu é que fui julgada e tive, para me defender, um advogado que atende gratuitamente e que, infelizmente, não se esforçou na minha defesa. Meu julgamento não demorou porque, naquela época, fizeram todos os pendentes. Fui condenada a 15 anos. Os vizinhos testemunharam que o senhor Afonso era uma pessoa séria, que não acreditaram que ele ia me abusar, que nunca pedi ajuda e que não gostava de Fernando, pois ele o incomodava. Vi meu filho no julgamento e não vi mais minhas filhas. Queria acreditar que os 3 estavam bem. Escrevi para minhas filhas, elas não responderam. Fernando foi me ver depois do julgamento 2 vezes e afirmava que estavam bem. Depois, não foi mais, e as últimas cartas foram devolvidas, informando que haviam se mudado. Como sofri ao ficar sem saber deles. Escrevi então para uma ex-colega de trabalho. Éramos amigas, trocávamos muitos favores. Pedi, implorei, para que ela fosse saber o que acontecera com meus filhos. Esperei ansiosa e 15 dias depois recebi a resposta. De fato, a casa em que morava, que era minha, fora vendida
e lá moravam outras pessoas. Fernando a vendeu. Pelo vizinho, minha amiga soube que Fernando estava pelo bairro. Era um maltrapilho. Minhas filhas foram para um abrigo de menores e ela não conseguiu saber mais nada. Escrevi agradecendo e pedi, implorei, para ela tentar saber de minhas filhas, procurar Fernando e pedir para ele me escrever. Demorou para eu receber a resposta, mas ela escreveu que sentia muito, mas que não ia procurar pelo Fernando porque tinha medo. Ele pertencia a um grupo de homens perigosos e que não teve como saber de minhas filhas. Minha vida no presídio não foi fácil. Ali todas sofriam e tinham suas histórias. No começo, desesperei-me. Estava sempre calada, triste, fazia o que me era ordenado. Depois entendi que não era somente eu que sofria. Tentei fazer amizades e fiz. Não arrumei confusão. Ajudei, aconselhei. Foram anos de solidão, agonia por não saber de meus filhos. Eu não sabia onde eles estavam, mas eles sabiam onde eu estava. Não entendia por que eles não me escreviam e não iam me visitar. Contava os dias, horas, e o tempo passava lentamente. No presídio, escutei muitas histórias que dariam um livro. Por bom comportamento, redução de pena, depois de 12 anos, obtive minha liberdade. Saí do presídio, ninguém fora me esperar. Não tive ninguém para avisar. Ao estar na rua, não sabia para onde ir. Recebi 3 vales transportes. Usei um para ir ao centro da cidade, depois para o bairro em que morara, e de fato, na minha casa residia outra família. Tinha também outros vizinhos, mas encontrei 2 pessoas que continuaram morando ali. Uma delas me contou que, depois que eu fora condenada, minhas filhas foram para um abrigo. Meu filho vendeu a casa e que ele estava no bairro, mas que não passava por ali. Agradeci. Resolvi procurá-lo. Fernando era conhecido, desde que começara a ter más companhias, por Bocão. Ele tinha a boca grande e bem desenhada. Era de tarde quando consegui saber onde ele estava. Era num bar que, passando por uma porta, tinha um salão onde eles se alimentavam. Ao perguntar por ele a uma moça que ali trabalhava, perguntou quem eu era e disse somente que era Joana. Ela me levou até Fernando. Quando ele me viu, assustou-se. Continuou sentado e me recebeu friamente. Mamãe? Como saiu? Não era para ficar presa por mais tempo? Minha pena foi reduzida, respondi. O que está fazendo, meu filho? Por que não respondeu minhas cartas? Onde estão suas irmãs? Sente-se aqui, mamãe. Mostrou uma cadeira à sua frente. Coma, parece estar com fome. Vou contar tudo. Sentei e o observei. Estava um pouco mais magro, cabelos cheios, costeletas e cavanhaque. Nas têmporas, uns fios de cabelos brancos e continuava muito bonito. Decepcionei-me. Esperava ser abraçada. Estava de fato com fome. Comi. Fernando explicou. Na escola delas, a assistente social concluiu que minhas irmãs não podiam ficar na nossa casa. Foram levadas para um abrigo. Não as vi mais. O abrigo fica do outro lado da cidade. Vou lhe dar o endereço. Por que vendeu a casa? Como conseguiu? Mamãe, por aqui se consegue tudo. Vendi porque não podia morar sozinho e precisava de dinheiro. Falsifiquei documentos. Não é bom você ficar aqui por mais tempo. Tenho negócios. Não posso ter a mãezinha por perto. Vou lhe dar um dinheiro. Fique hoje numa pensão e depois se vire. Você nem agradeceu o que eu fiz por você. Lamentei. Mãe, é para isso mesmo. Porém, fez porque quis. Mamãe, eu era jovem, não sabia o que fazer. Pedi dinheiro para o senhor Afonso, ele negou. Quis me bater. Ele pegou aquele rolo. Tomei dele e o atingi. Você já demorou aqui. De fato, tenho algo para fazer.
Tome este dinheiro e, por favor, não volte mais. Saia por ali. Não diga a ninguém que é minha mãe. Até logo. Adeus. Colocou na minha mão um maço de notas de dinheiro. Levantei-me. Segurei-me para não chorar. Saí e não olhei para trás. Na rua, guardei o dinheiro no bolso. Afastei-me, peguei um ônibus e fui para o centro da cidade. Entrei numa igreja vazia naquela hora. Orei, contei o dinheiro, não era muito, mas daria para ir a uma pensão. Saí da igreja, peguei outro ônibus e fui ao local onde trabalhara. Encontrei minha amiga. Ela estava no horário de sair. Nos abraçamos. Vou ajudá-la. Levou-me a um lugar próximo à casa dela, que alugava pequenos cubículos. O local era um galpão, dividido em quartos. Havia 13 repartições. O proprietário morava num deles. Consistia em 2 cômodos, um maior e o outro, um banheiro, que tinha vaso sanitário, pia e chuveiro. Estava mobiliado, uma cama de casal, um roupeiro, uma mesa e 2 cadeiras. Resolvi ficar ali e paguei um mês adiantado. Joana, você ficará aqui. O local é bom. Vamos comprar uma roupa de cama e toalhas. Fomos a uma loja, compramos e depois ela me levou à igreja que ela frequentava, um templo evangélico. Lá conversou com uma mulher e ela me levou a uma sala e me deu muitas coisas: roupas, cobertor, panelas e alimentos. Esse templo ficava a 2 quarteirões de onde iria morar. Esta amiga pediu para que, no outro dia, eu fosse fazer faxina para ela. Colocou anúncio no quadro do templo que podiam me contratar para fazer faxina. Voltei para o local onde seria agora o meu lar. Limpei-o bem, arrumei o que comprara e o que ganhara. No outro dia, fui fazer faxina para minha amiga, que me ensinou como deveria fazer. Esforcei-me e tentei fazer bem feito. Cansei o corpo, mas me alimentei bem e recebi pela faxina. Outras faxinas surgiram. Conheci os moradores daquele galpão. Muitos moravam sozinhos. Eram 5 homens, 3 mulheres e 2 casais. Um com 2 crianças. Tinha um vazio. Organizei minhas finanças. Separava primeiro o dinheiro para pagar o aluguel, no qual estavam inclusas energia e água. Depois comprava alimentos. Quando foi possível, comprei colchão e travesseiro. Na segunda semana que ali estava, de ônibus, fui ao abrigo que Fernando me dera o endereço. Elas não estavam lá, eram adultas. Não quiseram, por mais que implorasse, me dar o endereço delas. Fui embora chateada. Fiz isto por 3 vezes, em dias diferentes, na esperança de, ao ser atendida por outras pessoas, que me dessem a informação. Consegui juntar dinheiro, comprei doces, produtos de higiene e fui visitar minhas ex-companheiras no presídio. Fui de ônibus, senti uma sensação estranha ao entrar no presídio e ser revistada, mas fiquei alegre em revê-las. Conversamos o tempo todo. Escutei de uma delas: Joana, você deve ir ao abrigo e contar o que se passou com você. Chorar, rogar, comovê-las com sua dor de mãe. Foi o que fiz. Encontrei pela segunda vez uma senhora que me escutou, comoveu-se com minha história e disse que não podia fazer isto, mas que me ajudaria. Procurou nos arquivos, os encontrou e leu para mim. Ali estava registrada a data da entrada e o porquê. As 2 foram abusadas. Ao escutar isto, senti-me mal. A senhora me socorreu, me deu água e depois café. Peguei as fichas e as li. Estava registrado que a assistente social da escola constatara que minhas filhas foram abusadas e que o juiz determinou que elas fossem levadas para o abrigo e tivessem tratamentos. Mesmo não podendo,
Letícia continuou no abrigo depois da idade permitida. Esperou a irmã e saíram as duas juntas. Ficaram no lar de uma senhora que cuidou delas, até que arrumaram um emprego e então foram morar juntas. Constava também que a assistente social do abrigo as visitou 6 vezes e afirmou que elas estavam bem. Ali estava o endereço do emprego de Letícia. Agradeci muito à senhora e fui embora. Não estava me sentindo bem. Fiquei em casa. No outro dia fui trabalhar, mas no seguinte, em que saía mais cedo, fui ao endereço que estava marcado que Letícia trabalhava. Pedi e tive informação. Letícia, que tinha mais um sobrenome, trabalhava ali de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, como auxiliar. Servia café, cuidava da copa e limpava alguns escritórios. Agradeci e fiquei sentada na mureta, em frente ao prédio. Dali via a saída sem ser notada. Às 17 horas e 10 minutos, vi minha filha sair conversando com 2 colegas. Meu coração disparou. Ela estava bem, engordara, mas não estava gorda. Passou por mim. Estava trêmula. Não tive coragem de abordá-la. Foi embora. Depois de 2 dias, voltei ao prédio e esperei Letícia em frente ao prédio, no horário que ela saía. Desta vez, minha filha saiu sozinha. Chamei por ela. Letícia me olhou, como se não soubesse quem poderia ser. Eu tinha, nestes anos, envelhecido. Depois exclamou baixinho: Mãe Joana? Sou eu, minha filha. Abri os braços, mas ela se esquivou. O que quer? Perguntou. Conversar com você. Por favor, por Deus. Segurei para não chorar. Letícia se sentou na mureta, na que eu esperara sentada. Evitou me olhar e repetiu a pergunta. O que quer, mamãe? Filha, saí da prisão. Procurei-as. Fiquei sem notícias. Queria saber de vocês. Já procurou seu filho queridinho? Deixou-nos por ele. Arrependeu-se? Não esperava revê-la e estou confusa. Quando tudo aconteceu e você foi presa, minha vida e a da Aline virou um inferno. Não calculou isto? Fernando deixou-nos até sem comida. Quando foi condenada, ele nos abusou. Ele, seu filhinho querido. Pode calcular o que sofremos? Fernando contou que foi ele quem matou o Sr. Afonso. Você escolheu protegê-lo e nos abandonou. Ficamos como órfãos no abrigo. Sobrevivemos com a caridade alheia. Hoje estamos bem, casamos, temos filhos e para todos nossas novas famílias somos órfãs. Não temos mãe. No momento que escolheu nos abandonar, você morreu. Está morta, entendeu? Letícia chorou. Não consegui falar nada. Ela se levantou e, andando rápido, foi embora. Fiquei ali sentada por uns 40 minutos, sem conseguir me levantar. Escurecia, então peguei o ônibus e voltei para casa. Foi no meu quarto que chorei. Meu Deus, o que fiz? Lamentei. Estava tendo muitas faxinas, principalmente para pessoas que frequentavam o templo evangélico. Passei a ir aos cultos e a receber o conforto de uma religião. Ia todos os domingos pela manhã na distribuição de alimentos e roupas. Nunca comprei uma roupa, ganhava deles. Gostava muito do domingo, porque conversava com as voluntárias, com aqueles que iam pegar doações. Depois limpava o local. Contribuía assim com o templo que me ajudava. Fui por mais 3 vezes visitar minhas ex-companheiras, aquelas com quem me uni pela amizade na prisão. Na última, 2 haviam saído e uma desencarnara por doença. Então, não voltei mais. Esperei 2 meses e voltei a procurar Letícia. Desta vez, quando me viu, despediu-se de suas amigas e se aproximou de mim.
Sentamo-nos na mureta. Roguei. Perdão, filha. Às vezes pensamos que estamos fazendo certo e não estamos. Mãe, como falei para todos, a família do meu marido, para ele e a família do esposo de Aline, que nós duas somos órfãos, ninguém sabe que você está viva e que foi condenada como assassina. Por favor, deixe que continue assim. Você já nos fez sofrer muito. Quero marcar um encontro. Aline, você e eu. Pode ser depois de amanhã? Será neste café, às 17h15. É aqui perto. Irei sim. Peguei o endereço. Letícia afastou-se rápido, sem se despedir. No dia marcado, tinha faxina, mas cobrei menos e saí mais cedo. Fui ao café e encontrei as duas sentadas. Segurei-me para não chorar. Minha vontade era de abraçá-las. Sentei e as olhei. Mãe, disse Letícia, nós duas gostamos de você ter saído da prisão, mas não a queremos por perto e aqui estamos para lhe pedir isto. Temos filhos, não queremos que eles sintam vergonha e sofram com gozações por ter uma avó assassina. Depois, não sabemos de Fernando, não queremos saber, e o que nos preocupa é ele saber de nós. Queremo-lo longe. Letícia falava com a cabeça baixa. Eu escutei, mas por mais que tenha me esforçado, não consegui segurar as lágrimas. Aline me olhava e interrompeu a irmã. Mãe, você pediu perdão. Espero que esteja arrependida e que não queira nos prejudicar. Vamos conversar com calma. Esforcei-me muito e consegui dizer: de jeito nenhum quero prejudicá-las. Entendo suas preocupações e juro que não irei falar a ninguém que são minhas filhas. Falei a todos com quem agora convivo que sou sozinha. Não precisam se preocupar. Procurei-as para saber como estão, por amá-las. Nunca quis prejudicá-las. Mãe, Letícia se expressou sentida. Você sempre preferiu Fernando. Tirava de nós duas para ele. Sabemos o que fez. Fernando acabou contando que foi ele quem matou o senhor Afonso. Você o defendeu. Não pensou em nós duas. Deixou-nos. Sofremos. Fernando deixava-nos até sem comida. Pegava todo o dinheiro da pensão. Ele nos abusou. Não posso falar disto que tenho vontade de chorar. Desconfiaram na escola. Aline e eu não sabíamos o que fazer. A assistente nos fez contar, tirou-nos da casa e nos levou para um abrigo. Embora ali tudo fosse comunitário, ficamos bem. Graças a Deus que não nos separaram. Saímos, fomos ficar com uma senhora muito bondosa, com quem até hoje temos amizade. Ela nos orientou, arrumou empregos, tivemos vida social, namoramos, casamos e temos filhos. Por isto peço-lhe para não estragar, não nos prejudicar novamente. Aline, talvez por ser a caçula, foi menos agressiva. Me olhou. Seus olhos estavam com lágrimas. Mãe, sofremos. Escrevemos para você. Fernando depois confessou que não colocou as cartas no correio porque você não queria escrever para nós. Sofremos também porque nos sentimos desprezadas. Foi pior que se você tivesse morrido. Sentimos-nos abandonadas e preteridas. Eu a perdoo, porém não muda nada. O que sofremos está marcado em nós, entendeu? Sim, entendo. Não consegui falar mais. Bem, já nos viu, sabe de nós. Penso que podemos confiar e ficar sossegadas. Vamos, Aline. Levantaram-se e saíram. Pedi um café. Aline deixou um pedaço de bolo. Comi. Tomei o café para ficar ali mais um pouco e me recompor. Vou contar o desfecho com minhas filhas. 2 meses depois, fui de novo esperar por Letícia. Fiquei sentada somente para revê-la. Ela me viu e se aproximou de mim. Oi, tudo bem? Aline quer falar com você.
Pode ir amanhã às 17h15 no mesmo lugar? Confirmei com a cabeça. Combinado. Tchau. Fui ao encontro. Dessa vez, as duas estavam mais amigáveis. Conversamos, ou eu as escutei. Disseram os nomes dos genros, dos netos. Vi fotos deles. Eram crianças lindas, mas comentaram de novo o tanto que sofreram e que tinham medo de Fernando. Marcamos novo encontro para um mês depois. Senti que elas queriam ter certeza de que eu não as procuraria em seus lares ou que comentasse que era a mãe delas. Eu não faria isto. Não fiz. Me amargurava tê-las feito sofrer e por nada as prejudicaria novamente. Nesse encontro, Aline comentou que a mulher que fazia faxina para ela deixara de fazer. Ofereci-me para fazer faxina para ela. É o meu trabalho, faço para você. Prometo, juro que serei discreta e não cobro. Aline pensou, me deu o endereço e pediu para chegar às 7h45. Meu marido leva as crianças para a creche e as busca às 17h. Terá de fazer a limpeza neste horário. Fui e tentei fazer de tudo para ela. Não peguei o dinheiro que deixou. Depois de ter feito várias faxinas para Aline, ia todas as terças-feiras, num dos encontros, combinamos que, uma vez por mês, nos encontraríamos no café. Pedi para fazer para Letícia, que permitiu. Eu mudei muito. Os anos na prisão, o sofrimento, me envelheceram precocemente. Estava sempre limpa, mas não me arrumava. Aline me contou que um dia Fernando queimou todas as fotos que estavam na casa. Assim, elas não tinham fotos delas pequenas, nem minha ou do pai. Minhas filhas moravam em casas próprias, pequenas, simples, mas confortáveis. Percebi que elas estavam bem. Combinavam com os maridos, que eram boas pessoas, e os filhos eram lindos e sadios. Não cobrava pelas faxinas que fazia para elas. Ia toda semana e deixava, para facilitar, tudo muito limpo, organizado, roupas lavadas e passadas. Costumava almoçar no emprego. As duas também deixavam o almoço para mim. Comecei a comprar coisas para elas. Comprei um liquidificador novo para a Aline, porque o dela estava ruim. Panelas para a Letícia. Objetos assim. Por vezes deixei dinheiro, lógico que era pouco, para elas. Uma vez cheguei na casa de Letícia e encontrei o marido dela e os filhos. Como foi bom conhecê-los. Ele me explicou que ele e Letícia tiravam férias separados e faziam isto nas férias das crianças, para elas não ficarem sozinhas, que no mês de julho era ele quem ficava com os filhos, que ele ia muito à casa de seus pais, principalmente nos dias de faxina, para não me atrapalhar. Mas naquele dia sua mãe tinha um compromisso e não pôde recebê-los. Contei histórias para os meus netos, agradei-os. Ao servir lanche para eles, peguei o pão para passar a manteiga e, para esparramá-la, virava a faca e o garotinho observou. Mamãe também faz isto com a faca. Parei de virar. Foi um dia muito agradável. Conheci também os filhos da Aline. As duas pararam de se preocupar comigo. Assim foi por 6 anos. Minhas filhas não me hostilizavam mais. Tratavam-me com educação, como uma pessoa que trabalhava para elas. Fomos por mais algumas vezes nos encontrar no café. E num destes encontros, Aline quis saber como eu vivi no presídio. Com muita saudade e preocupada, respondi. Assim foi meu contato com elas. Nunca as abracei, nem aos meus netos. Fazia faxina todos os dias. Folgava somente às quarta-feiras, 2 vezes por mês, porque fazia, neste dia, faxinas em quartas alternadas. Trabalhava no sábado pela manhã e no domingo, meu dia preferido, ia ao templo. Chegava cedo, organizava o local.
Depois umas senhoras chegavam, eram as voluntárias, e logo apareciam as pessoas para receber doações. Após, limpava o local e ia embora. Gostava porque almoçava com eles e conversava muito. Distraía-me. Não recebia pagamento por este serviço, mas recebia muito deles. Podia pegar roupas para mim e depois comprava no bazar roupas muito boas para minhas filhas e netos e deixava nas casas delas que gostavam. Fui conversando com os necessitados que encontrei. Reconheci uma mulher que morava no meu bairro. Ela não se lembrou de mim e eu não falei quem era. Perguntei dos bandidos. Ela me disse que um grupo de bandidos brigara com outro, que morreram alguns e que outros foram presos e que, por isto, o bairro estava mais sossegado. Indaguei quem tinha morrido e quem fora preso. Soube então que Fernando estava preso. No outro dia, no orelhão, com muitas fichas, liguei para o presídio e me informaram que Fernando estava lá detido. Também disseram dias e horários de visitas. Desliguei agradecendo. Resolvi visitar meu filho. Comprei objetos de higiene, balas, chocolates. Fiz o doce que ele gostava, tudo que sabia que podia levar. Troquei o dia da faxina e fui de ônibus. Cheguei antes e lá vi muitas mães, esposas, filhos que esperavam também para visitar. Presos recebem muito mais visitas que as presas. Mulheres são mais afetivas e mães sofrem muito por saber e ver seus filhos presos. Fui revistada como todas e esperei. Ao ver Fernando, tive o ímpeto de correr para abraçá-lo, mas não o fiz, porque ele me olhou e comentou: Você? Pensei que fosse outra pessoa. Por que veio? Não respondi, mas falei: Trouxe coisas para você. Como está? Como estou? Tá brincando comigo? Estou bem, maravilhoso. Claro que não. O que trouxe aí? Abriu a sacola e pegou um chocolate. Fernando, disse, soube o que você fez com suas irmãs. Você prometeu cuidar delas. Passei anos presa em seu lugar. Por que fez isto? Se é para dar sermão, pode ir embora. Não gosto de falar do passado. Não pedi para me visitar. Mas se quiser me trazer algo, que seja drogas para vender aqui. Não sou viciado e não fumo. Traga coisas que podem me ser úteis. Você poderia pagar um advogado para mim. Meu grupo costumava fazer isto, mas tivemos problemas. Pague um para mim, um bom advogado. Tenho o endereço de um. Filho, eu não tenho dinheiro. O que está fazendo para viver? Faxinas, respondi. Trabalha então em muitas casas. É fácil. Roube-as. Pegue o dinheiro e pague o advogado para me tirar daqui. Não posso fazer isto. Não quero roubar. Sou honesta. Se me descobrem, irei presa. Não sendo ré primária, voltarei para a penitenciária. Na prisão não irá trabalhar e lá tem comida. Faça isto para mim. Senão, não precisa me visitar mais. Tchau. Virou as costas e foi para o outro lado, segurando a sacola e comendo o chocolate. Fui embora arrasada. Em casa, chorei muito. Não ia fazer o que ele me pediu. 2 meses depois, fui visitá-lo de novo. Ele me recebeu friamente, pegou a sacola e debochou. Não fez o que pedi, não é? Que mãe, hein? Era preferível ser filho de chocadeira. Não falei que se não fizesse o que pedi não precisaria voltar? Ah, é a Nica. Oi, querida. Fernando abraçou uma mulher, me ignorou, me afastei. A mulher era mais velha que ele, não era bonita. Concluí que era uma pessoa que Fernando enganava. Fui embora e não voltei mais. Porém, telefonei e assim obtive informação de que meu filho fora condenado a 15 anos. Minhas filhas nunca perguntaram do irmão, e nem Fernando das irmãs. Nas 2 vezes que o visitei,
não quis saber delas. Também havia decidido que, se ele perguntasse, diria que não as havia encontrado. Elas temiam o irmão e tinham razão. O dinheiro que recebia pelo meu trabalho pagava o aluguel, comprava poucas coisas para mim, alguns alimentos, itens de higiene, depois remédios. O resto, que não era muito, por não cobrar as faxinas das filhas, comprava coisas para elas. Ia a consultas médicas no posto de saúde, estava hipertensa e tinha muitas varizes. Pedi para o senhor, dono daqueles pequenos apartamentos, que, se eu não me levantasse cedo, para ver o que tinha acontecido comigo e se me encontrasse morta, para avisar no templo. Ele pensava, como todos que me conheciam, que eu era sozinha. A amiga, colega com quem por anos trabalhei junto, que me ajudara quando saí da prisão, mudou de cidade e não nos comunicamos mais. No templo, pedi e estava sempre os lembrando que se eu morresse, era para avisar as pessoas para quem eu fazia faxinas. Assim, pensei, Letícia e Aline saberiam que eu falecera. Foi num domingo em que eu estava no templo e as pessoas que receberam as doações estavam saindo e eu ia começar a limpar, que me senti mal, caí. As mulheres me socorreram. Fui levada para o hospital, mas já tinha desencarnado. Ao sentir a dor, tive lembranças, imagens rápidas. Eu, quando pequena, casando, tendo filhos, a morte do meu marido, as preocupações com Fernando, o crime, eu na prisão, com as filhas. A dor foi muito forte. Sofri um infarto fulminante. Adormeci. Acordei num posto de socorro e aceitei contente a minha mudança de plano. Senti que as pessoas do templo me enterraram no cemitério onde eles tinham um túmulo enorme, que era comunitário. Avisaram minhas patroas, pegaram minhas roupas e doaram e entregaram o apartamento. Escutei, senti minhas filhas irem ao cemitério após 3 dias e levaram flores. Aline, ao depositar as flores, disse: Estas flores são para você, mamãe. Ainda bem que, do nosso modo, a aceitamos. Como a perdoamos, ela também nos perdoou. Letícia suspirou e expressou: Não consegui entender, mamãe. Agora acabou. Que ela fique em paz. Ficamos, minha irmã, sem faxineira. Resolvi pensar em mim. Adaptei-me e passei logo a fazer trabalhos. Agora era mais fácil, porque não sentia dores, me sentia sadia. Não quis visitá-los. Oro sempre para que minhas filhas estejam bem. O filho está preso. Vi por vídeos como um desencarnado vê uma prisão. É bem triste. Ali vão ou estão muitos desencarnados, uns para fazer arruaças, outros querendo se vingar. Outros que ali desencarnaram julga-se ainda no corpo físico e continuam presos. Há alguns socorristas que tudo fazem para ajudar. Estes são poucos. Faltam trabalhadores do bem em todos os lugares e são minoria aqueles que querem trabalhar nestes locais. Oro também, e muito, para Fernando. Por 2 vezes senti que ele se sente sozinho. Ao ser condenado, aquela mulher o abandonou. E às vezes ele pensa em mim e deseja que eu vá visitá-lo e lhe leve mimos. Mas passa logo. Penso que Fernando escolheu a má plantação e com certeza seu aprendizado será pela dor. Achei interessante a reunião do Si. Vim e me interessei mais ainda. É gratificante escutar relatos. Na prisão e por toda a minha vida após a saída e até agora, sinto o Si me incomodar. Tive um filho problema, mas não deveria ter por isto deixado em segundo plano as filhas. Penso que fiz tudo para educar Fernando, não consegui.
Não deveria ter tomado seu lugar, assumido a culpa no lugar dele. Se tivesse deixado Fernando ser punido, não deixaria as filhas. Iria com certeza dar um jeito de pagar um advogado para ele. Talvez, se meu filho tivesse sido preso naquela época e tivesse um castigo, quem sabe teria se tornado uma pessoa melhor? O que fiz por ele não o fez diferente. Penso que piorou e não reconheceu, não foi grato. Pior, agiu com maldade com as irmãs. É aí que meu si é doloroso. O que eu fiz a elas? Meu Deus, deixei-as e elas sofreram. Como pensei e repensei. Se eu não tivesse feito aquilo, teria ficado com as filhas, estaria sempre com elas, participado de suas vidas, convivido com os meus netos. Será que teria sido assim? Poderia, mas não foi. Uma coisa é certa: se voltasse no tempo, não faria o que fiz. Causei muito sofrimento às minhas filhas. Joana. Conclusão. Meus amores, na psicografia de hoje, a gente pegou um caso mais pesado, né? É uma psicografia com uma energia mais pesada por tudo que aconteceu. Sofrimento, principalmente da Joana e das filhas dela. Mas o que eu quero aqui, nessa conclusão, primeiro passo, não julguem os espíritos dessa história. Seja Joana, seja as atitudes das filhas, seja o próprio Fernando, que era o que estava mais errado nessa história. Tudo bem, ele teve os erros dele, porque ele ainda está num grau de consciência primitivo e vai colher as atitudes que ele plantou, seja lá na prisão, seja na próxima reencarnação, mas ele vai colher o que ele plantou. E principalmente, pessoal, aqui é para a gente trazer a visão do que essa história pode trazer de conhecimento para a gente. Não só do lado espiritual, mas para a gente abordar na nossa vida no cotidiano. O que eu percebo muito, ainda mais sendo terapeuta, é que todos os pais têm dificuldades extremas para lidar com os filhos. Porque cada espírito é diferente, cada espírito tem uma bagagem diferente, vem com experiências diferentes. E a gente nunca sabe quem vão ser os nossos filhos, os espíritos que vão reencarnar ali. E é por isso que ter um conhecimento espiritual ajuda nesse processo. Porque quando a gente entende que ali tem um espírito reencarnado, com tendências, com bagagem, com traumas, com más tendências e também com as suas próprias coisas a resolver nessa encarnação, a gente consegue lidar um pouco melhor emocionalmente. E eu falo até para os próprios pais, quem realmente está na condição de pai e de mãe, que quer o bem para os filhos, vai sim se importar, vai sim se culpar quando algo acontece, quando não consegue dar uma educação, quando não consegue dar uma melhor auxílio para os filhos, encaminhá-los no caminho correto. Quando a gente enxerga más tendências nas crianças, mas não consegue mudar aquilo nelas. Isso é pesado para os pais, isso é muito pesado para os pais. E, além de ter os próprios problemas emocionais que todos os pais têm, eles também têm que lidar com essa responsabilidade. E não é fácil isso, não é fácil guiar um espírito na sua reencarnação. Porque todos nós temos a nossa bagagem também, a gente tem as nossas crenças, a gente tenta o nosso melhor, mas aquele espírito também vai decidir assimilar a bagagem que você deu para ele ou não. E nesse meio tempo, os pais cometem atitudes erradas por não saber, por não conseguir lidar emocionalmente com aquilo. E em
em algumas situações, a gente vai no impulso emocional e aí acaba acontecendo uma atitude como aconteceu com a Joana. Ela quis proteger o filho. É um dos impulsos de uma mãe primordiais, né? É proteger os filhos, evitar que os filhos sofram. E nisso ela acabou tomando aquela atitude equivocada e confiou que o filho não faria mal às irmãs nesse nível, né? Ninguém espera que o filho vá por esse caminho. Mas, infelizmente, foi uma atitude equivocada, uma atitude em que realmente, se ela não tivesse feito aquilo, o Fernando poderia sim ter tomado jeito, poderia ter se assustado com a vida na prisão e ter decidido mudar, mas não foi isso que aconteceu. Porém, um ponto importante aqui, um adendo, tá? Ninguém passa pelo que não tem karma para passar, tá? Tanto o sofrimento da Joana foi porque ela tinha karma para isso, para ser presa, e os sofrimentos das filhas também, tá? Elas tinham karma para aquilo. Ah, precisava ter acontecido desse jeito? Não. Mas se aconteceu foi porque elas tinham karma, porque elas tinham pendências para receber essa atitude, para isso ter acontecido na vida delas. Então, um ponto importante, voltando para o tópico aqui de pais, de filhos. Ser pai, ser mãe e ser filho é uma lição que leva a vida toda para a gente conseguir aprender. Porque os nossos pais vão errar com a gente e nós, como filhos, também vamos errar com os nossos pais. Todo mundo, com certeza, já deu algum trabalho para o pai e para a mãe, já fez alguma rebeldia, já tomou alguma atitude inconsequente, já precisou de cuidados dos pais, assim como os pais erram com os filhos. Porque eu já expliquei, tem toda essa questão emocional, a pessoa tem as próprias dores, as próprias crenças para lidar. Eles tentam o seu melhor, mas eles vão cometer erros. E você pode estar pensando agora, mas quando eu for pai, quando eu for mãe, eu não vou cometer os erros do meu pai e da minha mãe. Ótimo! Esse pensamento é bom. Você não querer cometer os erros que você identificou nos seus pais. É bom, mas com certeza você vai cometer algum erro com o seu filho. Alguma coisa você vai cometer de errado que para o seu filho assimilar, não vai ser bom. E faz parte do processo, ninguém aqui é perfeito. Se a gente fosse perfeitos, não tivéssemos karmas, não tivéssemos pendências, a gente não estava aqui encarnado. Então, a gente tem que tentar o nosso melhor, tentar o nosso melhor. Você não querer cometer as atitudes que você identificou de erradas com seus filhos é um bom princípio, mas lembre-se sempre, aquele espírito que está ali é uma encarnação de um espírito que já tem uma bagagem, que tem as suas vivências, que tem os seus traumas, que tem as suas pendências. Então, por mais que você tente, ele vai assimilar as coisas de um jeito que talvez não foi o jeito que você planejou. E tá tudo certo. Você tem que tentar guiá-lo da melhor maneira possível. Mas aqui um ponto muito importante para a gente estar trazendo e que pode ser um alívio para muitas pessoas. Por mais que você ame os seus filhos, por mais que você ame, nem que sejam os filhos, as pessoas que estão ao seu lado, você não pode assumir as responsabilidades deles, das outras pessoas. Não tem como, porque quando você faz isso, você impede que aquela pessoa tenha o aprendizado que ela precisa. É claro que a gente não quer que as pessoas que a gente ama sofram, mas o sofrimento aqui na Terra, nesse projeto, é parte da vida. Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai passar por algum sofrimento e tá tudo bem, o sofrimento não é algo ruim. Na verdade, ele é um aprendizado muito importante
Porque quando a gente sofre, a gente entende a dor que aquela situação provoca, a gente aprende algo com aquilo. A gente não quer cometer os mesmos passos que nos levaram a chegar naquela consequência. E esse é o aprendizado. Só que quando a gente faz isso, de se doar demais, de querer que o outro não sofra, você está impedindo com que ele passe pelas situações que ele precisa passar para evoluir a moral dele. Como será que teria sido se o Fernando tivesse passado pelo que ele precisava passar? Poderia ter sido diferente. Poderia ser que ele continuasse do mesmo jeito. Tudo bem, é o caminho dele, ele vai aprender uma hora ou outra, mas poderia ser que aquela hora ele tivesse o aprendizado que ele precisava e mudasse. E quando a Joana não permitiu que ele vivenciasse aquilo, ela sofreu mais do que seria necessário e ele não aprendeu nada, ele não mudou em nada. Na verdade, só adquiriu mais karmas e só fez coisas mais ruins ainda. E esse é o ponto aqui. Quando você entende que somos espíritos, estamos aqui encarnados para viver em sociedade, temos a nossa família, tem as pessoas que a gente ama, mas cada um de nós está vivendo uma jornada individual. É individual. O que eu preciso passar, só eu preciso passar. E nem o João, nem ninguém da minha família vai poder passar isso por mim. Porque se eu não passar o que eu preciso passar, eu não vou aprender algo, eu não vou evoluir. Às vezes eu preciso sofrer alguma coisa para tirar alguma conclusão e para melhorar algo dentro de mim. A mesma coisa funciona para você aí. Você não pode sofrer no lugar do seu filho, você não pode tomar atitudes pelos seus filhos, você não pode pegar as consequências das atitudes dos seus filhos para você. A mesma coisa com os filhos, com os pais, com os cônjuges entre si. Cada um vai ter que trilhar a própria consequência, porque se não vir agora, vai vir depois, mas uma hora vem. Então, o que a gente pode fazer nessas questões assim? Se uma pessoa que você ama, seja seu filho, seu marido, sua esposa, pais, mães, irmãos, está passando por uma situação ruim, está sofrendo, fez uma atitude errada e está colhendo, vai ter um sofrimento com aquilo, você tem que deixar, você tem que soltar, você tem que aprender a fazer com que a pessoa crie as próprias consequências dos atos dela. E o que você pode fazer? Ajudar com conselho, tentar trazer luz, tentar ser um apoio emocional, mas não passar pelo que a pessoa tem que passar, mas não trazer aquela dor para você. Porque como experiência pessoal, quando você pega a dor do outro para você, você sofre, a outra pessoa continua sofrendo, não muda nada, e aí você acaba se colocando em situações que não seriam necessárias. Você acaba até adquirindo problemas com outras pessoas, rivalidades, fica com raiva de outras pessoas ou de situações, porque você pegou a dor do outro para você. Só que aí, como é que fica? Você pegou a dor do outro, já está a sua dor, e você só está somatizando dor em cima de você e ninguém está pegando a sua. Não que você tenha que querer que a outra pessoa pegue a sua dor, não é isso. Mas aí você não tem espaço para lidar com a sua dor, para transmutar ela, para trabalhar interiormente para conseguir sair daquele. Porque você está acumulando dentro de você e não está resolvendo nada. Você não está melhorando a vida de ninguém. Você só está se colocando num sofrimento que não é necessário. Mas você escolheu isso. Você escolheu ir por esse caminho. Foi sua escolha. Do mesmo jeito que
a lei de causa e efeito nos mostra, nossas escolhas têm uma consequência. E não adianta a gente querer fugir das consequências, elas vão vir uma hora ou outra. Então, pessoal, levem essa psicografia muito a sério. Se precisar, ouve de novo para poder assimilar melhor os tópicos importantes. E vocês, pais, lembre-se sempre, vocês têm que orientar os seus filhos, tentar educá-los com o máximo de conhecimentos positivos que vocês têm. Não assuma as consequências dos atos dos seus filhos, não tome o lugar deles, porque senão eles nunca vão aprender. É com os nãos da vida, é com os erros que a gente aprende, porque a vida vai te dizer não. Não adianta você querer mimar o seu filho, não adianta você querer proteger ele de tudo, de todos, porque você não vai conseguir. A gente cria filho para o mundo, a gente cria esses espíritos para que eles possam vivenciar as dores e sofrimentos que eles vão vivenciar. Faz parte do processo, não tem como evitar. É claro, a gente tem que tentar protegê-los, tentar sim auxiliar no caminho do bem, mas a partir do momento que eles tomam uma escolha, eles têm que ter a consequência daquilo. E às vezes é sua obrigação impor essa consequência também. Não estou falando aqui de ir aos extremos, mas mostrar que tudo tem uma consequência. Mostrar que ele não pode sair fazendo o que ele quer, que tudo vai ficar bem. Ou que você vai assumir o lugar dele. É mostrar realmente que você está fazendo tem uma consequência. E você vai tentar trazer isso da melhor maneira que você puder. Quando nós fazemos as coisas sabendo que nós entregamos o nosso melhor, a gente vai com a consciência limpa, a gente solta, a gente entende que o que a outra pessoa está colhendo é porque ela precisa colher aquilo, porque ela plantou aquilo. Então, uma hora, quando os seus filhos crescerem, eles vão fazer as próprias escolhas. Você não pode controlar as escolhas dos seus filhos quando eles crescem. E é aí que você vai perceber se os seus filhos acataram os conhecimentos que você deu ou não. E se eles não acatarem, não é para você se culpar, é para você entender que ele não pegou porque ele não quis. Ele não pegou porque ele não teve esse esforço, não quis fazer parte disso. E aí você tenta o seu melhor para ajudar dentro das suas possibilidades, mas sem se prejudicar. Porque um erro que muitos pais cometem é achar que os filhos são mais importantes que eles próprios. E aí você não se prioriza e entra aquela questão que eu falei, você esquece que você está aqui numa jornada individual, que é você que lá, quando você chegar lá em cima desencarnar, o plano espiritual vai estar com toda a sua fichinha aqui, ó, você fez isso, você não fez isso, isso aqui você cometeu de errado. E não do seu filho, não o que você fez pelo seu filho ou não, não o que você tomou no lugar dele ou não, mas a sua. E quem cuida de você senão você mesmo? Então, eu sei que é complexo, mas a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio. Guiar os filhos, assumir as responsabilidades, tentar o melhor por eles, mas nunca deixe de se priorizar também. Nunca deixe de trabalhar em você, de fazer o que você precisa fazer para se sentir bem. Então, meus amores, espero que essa psicografia possa ter ajudado bastante vocês. Para quem tem dificuldades com filhos, tem comportamentos rebeldes, não sabem se colocar ali num lugar de respeito, está tendo muito problema em casa, muitas vezes essas crianças, como eu falei, têm uma bagagem espiritual de vidas passadas, às vezes podem estar sofrendo por processos obsessivos, tá? Então é possível sim, você como pai e mãe responsável pelos seus filhos, auxiliá-lo com um tratamento energético. Então aqui embaixo na descrição e no comentário fixado tem um link para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp.
E lá no WhatsApp eu te explico como que funciona esse processo, como você pode estar auxiliando o seu filho nesse tratamento energético e espiritual, auxiliar ele sem você se prejudicar no processo, tá bom? Espero que todos vocês tenham curtido essa psicografia, aprendido algo, e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.